tão importante quanto ter uma boa preparação física, uma boa preparação técnica, o corpo 100%, é estar com o mental também muito preparado, né? Então, na hora da competição, na hora H ali, o mental é tão importante quanto tudo isso. Então, sempre trabalhando com isso, absorvendo os feedbacks, tentando também, às vezes a gente confunde os feedbacks com crítica, ou a crítica que vem de fora, a gente não dá muita bola. Então é isso, é centrar no processo, absorver as críticas e os feedbacks de quem está dentro do processo contigo e ficar sereno sabendo que o que a gente vai fazer é o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talks, o videocast que traz as melhores histórias de RH. Eu sou Renata Zanata, sou host por aqui, sou jornalista também. E para você que está só nos escutando, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, hoje estão soltos, olhos castanhos também, nariz médio, boca pequena. Hoje eu estou usando um vestido claro, com detalhes floridos, bem coloridos, de mangas longas, bufantes no punho. E estou ambientada aqui num estúdio. Na minha frente tem uma bancada, na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH. Na minha direita tem um vaso com uma planta de outono. Na minha esquerda tem prateleiras com alguns objetos. E atrás de mim tem quadros representando pessoas. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ronda aí os líderes, atletas, profissionais de RH e todas as pessoas que têm como objetivo se manter em desenvolvimento constante. A gente vai falar sobre alta performance e feedback. E quem me acompanha aqui hoje para essa conversa é a minha dupla de bastidores, também jornalista, Morgana Perini. Seja bem-vinda, Morgana. Obrigada, Renata. Obrigada a todos aqui da mesa. Um prazer novamente estar aqui dividindo essa bancada com profissionais de peso, como temos hoje. Um prazer mesmo. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos lisos na metade do ombro, e tenho a boca pequena, o nariz também mediano. E hoje eu estou vestindo uma blusa preta com detalhes brancos nas mangas e na gola. Isso aí. E os nossos convidados especiais hoje aqui, então, a Luciana Barro, que é psicóloga, especialista em dinâmica de grupo, professora, consultora e também gestora de desenvolvimento humano e organizacional no Recreio da Juventude, aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, quero agradecer o convite e me autodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, o cabelo até o ombro, castanho, olhos castanhos, nariz e boca pequenos. E hoje eu estou vestindo, então, um vestido preto, florido, rosa, com as flores rosas e vermelhas. Isso aí. E além de todas essas atividades, a Luciana tem um outro lado que a gente vai conhecer melhor aqui durante a nossa conversa, nosso bate-papo, e que tem tudo a ver com o nosso segundo convidado, o Marcelo Casanova, que é atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô. Marcelo, muito bem-vindo. Olá, quero primeiramente agradecer pelo convite, de estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória. Fazer minha autodescrição também. Eu sou um homem branco, com o cabelo branco também, olhos, nariz e boca pequenos, estou usando óculos, tenho barba branca e estou usando uma camisa preta. Perfeito. E para a gente aquecer aqui já esse nosso bate-papo, eu vou lançar uma pergunta e eu quero que cada um de vocês responda. E a pergunta é a seguinte: qual foi o melhor feedback que você já recebeu? Seja na vida pessoal, profissional, enfim, pode ser alguma coisa bem simples, mas que realmente fez a diferença aí na vida de vocês. Quem começa? Posso começar? Renata me olhou. Quem começa, Morgana? Posso começar. Eu fiquei pensando, rapidamente aqui sobre os feedbacks que eu já recebi e, por sorte, sempre trabalhei em empresas que têm essa metodologia, de dar feedbacks aos colaboradores. E, para mim, o feedback sempre foi muito construtivo. Ele sempre se encaixou como um norteador do que fazer e o que não fazer. E eu não tenho assim um destaque de um feedback que tenha sido um divisor de águas, enfim.
Mas uma lição que eu tiro muito dos feedbacks que eu recebi é que nem tudo é sobre mim. Então, às vezes, a gente olha com a nossa lente, né, para uma situação e nem sempre na maioria das vezes, não é sobre nós. Então, isso é um aprendizado que eu tirei dos feedbacks que eu recebi ao longo desses anos. E foram muitos, Morgan? Nos últimos anos, sim, mas eu acho que isso, sim, é um diferencial. Assim, eu adoro receber feedback. Fica muito claro. E se a gente for analisar, o feedback é uma metodologia, enfim, mais corporativa, né? Mas no nosso dia a dia, né, dentro de casa, com as pessoas, não é esse termo que a gente utiliza. Mas a comunicação, quando ela acontece, quando tem uma troca, é crescimento, né? A gente se desenvolve, a gente melhora como pessoas, enfim. Então, nesse sentido que eu vejo, sabe, Renata? Comunicação, né? É comunicação. Na veia. Luciana, Marcelo. Posso? Pode. Eu tenho muitos feedbacks que me fizeram crescer. E na minha primeira posição como líder, é muito significativo esse feedback que eu tive, porque eu acho que quando a gente começa numa posição de liderança, um dos maiores desafios é descentralizar. E o meu diretor da época era uma pessoa excepcional e ele me dava muito feedback sobre esse meu desenvolvimento da liderança, e ele disse que eu tinha essa tendência à centralização, e ele me deu uma dica, que era colar um post-it ao invés de dar a resposta para as pessoas, perguntar: qual é a tua opinião sobre isso? E eu realmente carreguei isso para sempre. E eu estou fazendo uma formação, finalizei recentemente, e uma das tarefas da minha formação era questionar para pessoas próximas de mim o que lembrava delas, o que eu fazia despertar delas. E uma pessoa do meu time escreveu: os feedbacks que eu dava para ela eram muito importantes porque fazia ela crescer. Então, o impacto que o feedback, que os líderes têm, é muito importante, porque isso eu levei para a vida e pratico hoje na minha gestão, né? Então, foi um feedback muito importante. Perfeito. É o feedback do feedback que você dá. Isso aí. Então, a vida no esporte, ela tem feedbacks todos os dias, né? Tanto dentro do treino quanto na vida fora do treino, dos técnicos, das pessoas que estão próximas da gente. E eu acho que um dos feedbacks que eu mais levo comigo e que foi um divisor de águas assim na minha caminhada foi quando eu estava numa sequência de resultados muito parecidos uns com os outros, e não eram resultados ruins, mas eu queria chegar mais longe, e o meu pai veio com um feedback de que se eu quisesse alguma coisa diferente, um resultado diferente, teria que fazer coisas diferentes. Então, a partir dali, eu comecei a ver de uma forma mais ampla tudo que eu estava fazendo. Se eu tinha que mudar alguma coisa no meu treinamento, mudar alguma coisa no sentido mental. Então, ali eu percebi que para ter um resultado melhor, um resultado diferente, teria que mudar alguma parte da minha preparação. Então, acho que esse feedback foi o que mudou um pouco a minha trajetória no judô. Um feedback de dentro de casa, né, Marcelo? Que casa com o que a Morgana trouxe logo no começo. Muito bom, gente. E quando a gente fala agora em alta performance, o que a gente considera, né? É resultado? É constância? É a mentalidade? Luciana? Eu acredito que as três questões, né, andam juntas. Só que se a gente tem uma mentalidade de disciplina, de aprendizado, de querer sempre melhorar, de escutar, né? Teu pai te falou, tu poderia simplesmente não pensar sobre isso, mas tu pensou e avaliou e olhou para dentro. Então, essa mentalidade vai trazer resultados. Só que daí precisa ter a intenção de olhar para dentro, né? De ter esse autodesenvolvimento. Isso leva, né, a performance. Você falou da escuta, né, Luciana? É muito importante, porque muitas vezes a gente recebe um feedback e interpreta aquilo da forma errada, como uma ofensa, muitas vezes, enfim. E, Luciana, no ambiente organizacional aí, como que a alta performance costuma ser percebida e medida também? Na área nas empresas, né, existem muitas formas. Pode ser através de indicador, internamente a pesquisa de clima, pesquisas como na empresa que eu trabalho hoje, né, com questões de retorno dos associados, dos clientes. Então, tem várias formas. Ótimo. E existe uma linha tênue aí, né, entre alto desempenho e esgotamento, né, mental. Como que equilibra isso?
Eu fiz uma brincadeira quando eu cheguei aqui hoje, né? Porque isso é algo que eu trabalho em terapia. Eu estou treinando, né? Eu fiz triatlo, estou treinando, né? Então, acho que essa é a minha... Temos a revelação! o meu outro lado. Triatleta? Tô treinando, já fiz 2 provas. Eu não sou diferente do Marcelo, a minha profissão não é ser triatleta, mas para mim é muito delicado, porque quando eu me comprometo a alguma coisa, eu vou fazer aquilo. Então, se eu tenho uma prova, eu vou deixar de ir em janta, eu vou deixar de beber um vinho que eu gosto. Então, todas as escolhas têm uma renúncia. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que entender. Bom, então agora eu vou focar mais na minha vida profissional, eu vou talvez não fazer provas esse ano. Não, esse ano eu vou querer fazer, no que vem, um meio Ironman. Bom, então vou me focar mais nisso. Eu acho que essa questão do equilíbrio passa por decisões e escolhas. Porque, né, toda escolha tem seu ônus. Com certeza. E Luciana, conta aí pra gente como é que é essa história, como é que você decidiu se tornar uma triatleta? Foi da noite pro dia, assim? Eu tenho eu treino com uma pessoa, oi Dani, o Daniel Viste, há muitos anos, eu corro com ele, né, ele é um triatleta conhecido na cidade, já fez muitas provas, e eu corro com ele há muitos anos, e há muitos anos ele vem dizendo, porque eu já andava de bicicleta, tu tem que fazer triatlo, e agora até pensando, né, nessa questão de feedback, anos atrás, há 5, 6 anos atrás, ele me colocou num grupo de pessoas que já faziam triatlo. E eu estava naquele grupo de WhatsApp, mas assim, eu nem me identificava. O que eu estou fazendo aqui? E isso também foi me incentivando. Então, eu já sabia nadar, eu voltei a nadar uns 2 anos atrás, já pedalava, já corria, então agora, né, estou seguindo o caminho. Legal. Marcelo, nos esportes, né, os holofotes estão sempre em cima das pessoas. E como é que você lida com essa expectativa constante aí? Até voltando no tema da alta performance e dos resultados, eu gosto de separar muito o resultado da performance, né? Eu acho que o resultado ele é consequência da performance. Então, a gente tem a performance tanto mental quanto no esporte, né? Falando mais do esporte, tanto mental quanto física, quanto técnica, e eu acho que a soma dessa performance nessas áreas todas que trazem o resultado. Então, eu gosto de sempre separar a performance com o resultado. E esses holofotes pro resultado que tu acabou de perguntar, é bem isso, é saber se comparar consigo mesmo, né? O resultado ele é a consequência dessa performance. Então, na performance, sabendo que na competição anterior eu tive um resultado X e performei de algum jeito, e no outro eu melhorei a performance, mas não cheguei no resultado esperado, olhar bem para essa evolução, a própria evolução, né? Então, eu acho que o resultado não é o mais importante, eu acho que a própria evolução pessoal é o mais importante, mas que o resultado vem como consequência disso. Uhum. Tá, mas e como manter o controle emocional para ter um bom desempenho? Isso também é muito importante. É um dos vetores que a gente trabalha que é tão importante quanto ter uma boa preparação física, uma boa preparação técnica, o corpo 100%, é estar com o mental também muito preparado, né? Então, na hora da competição, na hora H ali, o mental é tão importante quanto tudo isso. Então, sempre trabalhando com isso, absorvendo os feedbacks, tentando também, às vezes a gente confunde os feedbacks com crítica, ou a crítica que vem de fora, a gente não dá muita bola. Então é isso, é centrar no processo, absorver as críticas e os feedbacks de quem está dentro do processo contigo e ficar sereno sabendo que o que a gente vai fazer é o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer. Exatamente. O feedback, né, ele pode ou impulsionar ou ele pode servir como um freio aí, tanto para o atleta, enfim, quanto para qualquer outro profissional, pessoa. E que papel que o feedback ocupa na performance, na opinião de vocês? Posso falar? Para mim, o feedback ele é muito importante, né? Tanto vindo de casa, como eu tinha falado anteriormente, como vindo dos técnicos que eu tenho contato, tanto aqui com o meu técnico da casa, aqui do Recreio, como o meu técnico da Seleção Brasileira. Então, é absorver esses feedbacks, internalizar eles, sabendo que eles não têm uma visão do que tu está passando, mas eles têm uma noção de fora, vendo o que está acontecendo. Então, é absorver esses feedbacks
e conseguir transformar eles numa coisa melhor, né? Então, acho que é sempre ter uma escuta ativa e nunca confundir muito esses feedbacks com alguma crítica pessoal, alguma coisa, porque eles estão ali também para te ajudar a evoluir, né? Não levar para o pessoal, né, Marcelo? Isso aí. Eu fiquei pensando, assim, fico pensando, escutando o Marcelo, ele vem dessa questão do esporte, para ele ter um feedback é mais normal, né, assim, do teu técnico, do clube ou da seleção brasileira. Mas na vida profissional, nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. As pessoas querem, sim, porque eu, enquanto RH, desde as pessoas que fazem limpeza até gerentes vêm me perguntar o que tu tá achando do meu trabalho. Mas eu percebo que nem todo mundo consegue receber e às vezes nem todo líder, né, está preparado para isso. E o que eu tenho estudado bastante é que até temas como segurança psicológica, né, a construção da confiança. Eu acredito que o Marcelo confia plenamente nos técnicos dele, assim como eu confio no meu técnico, assim como eu confiava no meu gestor da época, porque eu sabia que por mais que difícil ou desafiador escutar aquilo, eu sabia que era para o meu bem. E é essa a relação que faz toda a diferença na hora de escutar, né, o feedback. Exatamente. E tem como criar uma... Que tem, né? A gente sabe. Como criar... Como é que se cria uma cultura de feedback? Principalmente focando para o RH, né? Como tu trouxe, né? No esporte é algo que está mais presente no dia a dia, né? E tem até aqueles feedbacks, né? Que a gente acredito que os profissionais, os atletas não ouçam muito, né? Que é da torcida, enfim, que não está no dia a dia ali, né? Que é o feedback de fora, né? De quem não vive o dia a dia, enfim. Mas trazendo isso para o mundo do RH, né? Do mundo corporativo, né? Como que se desenha, se estrutura uma cultura de feedback, né? Porque nem todo mundo está preparado nem para dar feedbacks, né? Principalmente líderes que precisam saber, mas também a quem recebe, né? E o próprio líder também quando recebe. Se a gente for perguntar para diretores de empresa, a comunicação e o desenvolvimento de líderes com certeza está, né? E pesquisas mostram que os desafios, né? Para muitos anos pela frente. Então, o líder entender que esse é o papel dele. Hoje, eu já escutei no Recreio da Juventude, que eu também entrei para fazer, né, algumas mudanças culturais nesse sentido, e eu já escutei, Lu, eu entendo o que tu está falando, mas isso nunca foi pedido para nós. Né? Então, entender que gestão de pessoas é o trabalho, só que os líderes, a gente sabe, a gente às vezes se afoga, né, no dia a dia e daqui a pouco nos resultados. Então, é entender que essa mentalidade, o feedback, as pessoas que vão entregar o resultado, eu acredito que é essa confiança, é conhecer as pessoas, é saber o que elas estão passando, é se importar verdadeiramente com as pessoas e poder também elogiar, porque se a gente chamar a pessoa só quando é para falar coisas ruins, daí, bom, vai dar um feedback, então eu não estou bem. Com certeza, né, Marcelo, tu recebe muitos elogios, então eu acho que essa construção, né, da confiança, de realmente se importar com o teu liderado, e é um aprendizado. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é um clique. É um aprendizado e, de novo, assim, eu gosto dessa palavra intencional. Nós temos que ser intencionais, assim, nos elogios, né, no feedback. E existe uma diferença entre feedback e crítica, né? Até muitas vezes a gente recebe uma crítica e tem como dar uma volta ali, né? A gente interpreta como crítica, mas, na verdade, aquilo não é bem uma crítica. Talvez seja um feedback um pouco mais incisivo, né? Como fazer essa diferenciação? Tem como instruir, por exemplo, no mundo corporativo, né? Tem como instruir o colaborador aí a interpretar corretamente aquele feedback? Acho que o Marcelo trouxe uma coisa que é bem importante, que não é levar para o lado pessoal. É do trabalho dele, é da técnica, não é pessoal. Tem uma história, né? Alguns livros trazem que o Jobs falava, teu trabalho, desculpa a palavra, tá uma merda. Mas ele falava do trabalho, claro, não estou dizendo para as pessoas falarem isso, né? Mas que ele não pessoalizava. Ele dizia que, bom, os que estão comigo são os melhores, eles são maduros, eu trato eles assim, mas não pessoalizar.
Não é comigo, o teu relatório não tá bom. E daí os líderes têm que cuidar aos fatos, né? Cuidar com generalizações, né? Tu tá sempre atrasado para reunião. Não, porque ontem eu cheguei no horário certo. Então, nas últimas 3 reuniões você chegou atrasado 10 minutos. Então, quem dá se ater a fatos descritivos e quem receber tentar entender que é meio jargão, mas é que eu consigo enxergar assim, que é um presente. Eu não vou sentar com uma pessoa que eu quero desligar. Não, eu vou sentar porque eu quero que essa pessoa melhore. Então, ter esse olhar é bem importante. De novo, uma questão de comunicação. A gente já falou aqui no Talks, em diversos episódios, né, Morgana, sobre comunicação e como fazer uma comunicação assertiva, não violenta. E eu acho que o assunto de hoje também casa com isso. Aliás, o assunto aqui de hoje, né, a gente está fazendo aí uma mistura entre esporte, entre RH, é uma receita nova. E para complementar essa receita com alguns ingredientes, a gente conversou aí com 2 jogadores de futebol do Esporte Clube Juventude de atuação nacional que falam sobre pressão por alto desempenho, o impacto dos feedbacks e como isso influencia no rendimento em campo. E a gente vai escutar agora. É uma coisa normal você ter críticas, isso eu acho que isso é até bom para você se motivar a crescer cada vez mais, né, você melhorar e demonstrar que aquilo não é o que não é a sua pessoa, não é você, realmente foi o que aconteceu em determinado dia, né, que isso não pode te definir, né, então isso geralmente não define você, então você pensar que isso faz parte, a pressão faz parte do futebol, é uma coisa que você trabalha com muita paixão, né, e o torcedor também é muito emoção, é muito momento. As críticas eu não dou muito ouvidos a algumas pessoas, então eu procuro dar atenção somente para a crítica daquelas pessoas que acompanham nosso trabalho no dia a dia, que realmente são aquelas que importam para a gente. E claro, se você vê que é uma coisa que vai te ajudar e que você realmente errou, que você está precisando melhorar, vai fazer você também enxergar, né, isso e poder crescer. E em relação ao controle, à autocobrança, eu tenho a régua muito alta em relação a isso, então eu acabo me cobrando mais do que deveria às vezes, mas eu gosto assim, é bom que a gente se mantém sempre alerta. Eu sempre sou um cara muito positivo também, então assim, nunca fico pensando coisas negativas, sempre levo pro lado da confiança, né, e acho que eu dou o meu melhor a cada dia para poder ter essa confiança no dia do jogo, por exemplo, estar tranquilo, fazer minha oração fica, né, para você estar focado só no que você tem que fazer dentro de campo e tirar o exterior, né. Eu achei interessante um ponto que ele trouxe, de que os feedbacks nos mantêm sempre alertas, né, e eu acho que nada mais sincero do que isso. E, além disso, eles trazem muito do que também a gente já falou aqui, né? Que o feedback não te define, né? Ele é um reflexo da tua dedicação e, às vezes, tu não tá legal naquele dia, não performou como gostaria de ter performado. E o Nenê também, ele começa falando que, como não te define, é mais ou menos o que eu trouxe do meu feedback, que não é sobre você, né? É sobre aquilo que tu tá fazendo, né? No dia a dia. Acho que o Marcelo vive isso muito. Se quiser abrir um pouquinho, falar sobre isso, Marcelo, né? Se tu se cobra muito também, enfim. Eu também achei muito interessante aí a fala do Nenê e do Jadson sobre as críticas e os feedbacks, tanto na parte de quem vem a crítica, né? Se vem uma crítica de quem te acompanha no dia a dia, de quem está te apoiando, de quem treina contigo, de quem te ajuda, ou se é uma crítica externa que é uma pessoa que não entende o que se passa por trás dos bastidores, né? Então é a gente saber filtrar de quem vem o feedback ou a crítica e entender também que esse feedback ou essa crítica não te define, né? Então tem um dia que a gente vai estar pior, tem um dia que a gente vai estar melhor. Tanto os elogios, né? A gente não pode achar que quando elogia está tudo certo e quando critica está tudo errado. Então é saber ter um equilíbrio quanto a isso. Tem dias que a gente vai estar mais cansado, mais fadigado, mais distraído, e tem dias que a gente vai estar muito bem. Então é confiar no processo e saber de quem escutar as críticas e que elas não dizem quem tu é e não estão falando da tua pessoa, estão falando do teu trabalho e do que tu está performando. A gente tem que respeitar também, né? Nos respeitar, né? Essa questão. E, Luciana, falando nisso, você se cobra muito agora como triatleta?
Eu me cobro muito. Sabia? Sabia. Muito. Eu lembrei, né, escutando eles e o Marcelo falar de um vídeo de um jogador, eu não acompanho o futebol, né, é um jogador de fora, que um repórter faz uma pergunta para ele e ele responde, de novo essa pergunta? Por que eu vou desistir de jogar? Ou por que eu acho que eu sou ruim? Porque cada ano é um ano. Tu também não é todos os anos tão bom repórter. Isso me lembra do processo, tanto organizacional quanto de atleta. E pensando num exemplo, bom, eu entrei no triatlo, mas como eu pedalo há muito tempo, como eu corro há muito tempo, eu já resolvi fazer, bom, esse ano eu queria fazer o meio Ironman. Mas não é bem assim. Por quê? Porque eu já estou naquele grupo de pessoas aqui. E daí eu, não, Luciana, começa devagar. Vai fazendo a meio Ironman, é nadar. O que é Ironman? Desculpa, eu não sou dos esportes. Eu zero esquerda para esporte, me desculpa, eu não sei. Ironman, então, é uma prova que tu nada em águas abertas 13, quase 4 quilômetros, pedala 190, 180 e corre uma maratona depois. Básico. Coisa simples. Básico. E eu queria fazer esse ano, né, inicialmente, meio, que é nadar quase 2, acho que é 1.800, pedalar 90 e correr 21. Porque eu, talvez fosse fazer, terminaria, né? E daí fiz uma prova, eu pensei, não, Luciana, não, vai devagar, não pula etapas. E isso me ensina muito sobre o trabalho. Porque às vezes a gente quer ir lá no fundo, sabe assim, não é aquele objetivo, eu posso até ter aquele objetivo, mas eu tenho que ir por etapas. Então, eu costumo dizer que o esporte é a melhor escola da vida. E para minha vida profissional. Porque tá, Luciana, esse é o objetivo, mas quais são os passos que eu preciso para chegar até lá? E daí agora que eu tô falando com as pessoas, não, realmente, eu acho que tu tem que ir aprendendo aos poucos, e não que eu não fosse conseguir terminar, mas eu quero fazer o meu melhor. Então, o esporte, para mim, é uma escola, assim, para a vida. E dentro disso que a Luciana estava falando, é trabalhar bem isso com pequenas metas, né? A gente tem uma meta muito grande, claro que todo mundo sonha com o melhor possível, mas sempre trabalhar com a realidade, né? Trabalhar com as pequenas metas, que nem eu estava agora no ciclo dos Jogos de Paris, e eu queria estar dentro dos Jogos e medalhar nos Jogos. Esse era o meu sonho, meu maior sonho. Mas eu sabia que para eu chegar nessa competição, eu tinha várias etapas dentro do processo para passar. Então, eu tinha campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, então essas pequenas metas que te dão gás para ir continuando e ficar cada vez mais perto do objetivo maior, que é estar nos Jogos, ou que é fazer o Ironman, ou que é fazer qualquer outra coisa. Então, trabalhar com pequenas metas te dá um incentivo a mais, e que as pequenas metas estão muito mais perto do que a meta principal, né? Então, isso que ajuda muito nesse percurso. Pois é, e Marcelo, nessa tua trajetória, sempre foi assim? Você sempre focou lá na frente, mas sempre indo nos pequenos passos, né? Desde do feedback lá do seu pai. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa tua trilha, essa tua trajetória aí. Realmente, dentro do esporte, eu comecei muito novo. Eu comecei com 9 anos de idade, justamente no recreio, competindo ali no campeonatos estaduais, e depois comecei a classificar para os campeonatos nacionais. E agora, mais recentemente, eu estava presente aí nesses campeonatos internacionais até chegar nas Paralimpíadas de Paris. Então, eu sempre fui bem focado nessas pequenas metas. Eu curtia muito ir para uma competição que fosse em Sapiranga, em Porto Alegre, em qualquer outro lugar, e voltar com a medalha. Isso me deixava muito feliz. Então, me dava combustível para continuar, para ir atrás, sempre com um sonho maior na cabeça, mas curtindo cada passo. Então, esse foco nessas pequenas situações que me deram muita motivação e muito gás para seguir todo esse período no esporte. Eu tenho quase 13, 14 anos dentro do judô, que me fizeram ficar, essas pequenas motivações me fizeram ficar dentro do esporte, até chegar no sonho maior de qualquer atleta, que é estar dentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e conseguir uma medalha. Então, tudo isso fez parte do meu crescimento, tanto as derrotas que tiveram dentro do caminho, os fracassos que aconteceram, que fazem parte do sucesso, né? Então, tudo isso que corroborou para que tivesse um resultado muito bacana. E isso é alta performance, né? Tô errada.
É o conjunto de tudo que a gente vive, né? De derrotas, de vitórias, de querer melhorar, de evoluir dia após dia, mesmo que o resultado não venha, a gente evolui, a gente, comparando com nós mesmos, estando cada vez melhores, e o resultado se torna consequência de tudo isso, né? Muito legal. E voltando aqui um pouquinho, né, para o RH, na prática, como que a gente pode incentivar os times a performarem melhor, sem cair em metas inalcançáveis ou na cultura do excesso também, né? Pecar pela falta ou pelo excesso? Se eu souber te responder essa pergunta, eu posso responder e parar de trabalhar, né? Só uma dica, então. O engajamento é a pauta da vez, né? Eu acho que os líderes e a área de gestão de pessoas tem muitos desafios, né? Mas mostrar o porquê, escolher pessoas alinhadas aos valores da empresa que trabalha. Eu sou muito identificada hoje com o Recreio da Juventude, porque, gente, é uma empresa que valoriza o esporte. Eu sou uma pessoa, né, que tenho como esporte um pilar da minha vida. Então, entendo que encontrar pessoas alinhadas com os objetivos da empresa, né, com a missão, enfim, acho que esse é um caminho. Fit cultural que a gente chama, né? Isso, fit cultural. E também mostrar o propósito dela, assim, o que tu quer para ti? Bom, será que o Recreio da Juventude pode te ajudar a alcançar isso? Eu, como gestora, né, posso te ajudar a alcançar isso? Acho que o líder ter esse olhar, e por isso o feedback é importante, né? Assim, né, como um bom treinador, você trouxe a questão do líder, né? Qual é o papel do líder nesse processo todo? O líder é um facilitador. Para mim, é esse, né, o facilitador do desenvolvimento. Ele dá a direção. Tem um autor que eu gosto muito, que ele é, né, referência e liderança, que é o Simon Sinek, né? E ele tem um livro que eu adoro, que é Os Líderes se Servem por Último. Então, facilitar, assim, eu acho que todos os vídeos dele trazem sobre isso, né? Sobre o papel de encontrar o porquê e ser um facilitador. E o feedback, para impulsionar os resultados, enfim, ele precisa ser contínuo? Como manter essa constância do feedback sem, às vezes, se tornar repetitivo ou, muitas vezes, sem criar uma expectativa, né, no outro lado? Hoje, as empresas criam mecanismos para que o feedback aconteça, assim, uma vez por ano, 2 vezes por ano, porque às vezes os líderes têm um pouco de dificuldade, né, de sentar, é um desafio, né, até porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Com o meu time hoje, eu tento fazer, não vou dizer que faço todo mês, mas tento fazer todo mês. O elogio, a gente tem que, aquela máxima, né, dar o elogio em público e a crítica ou a oportunidade de melhoria em particular. Então, o que eu tenho buscado, né? Sempre quando acontece uma coisa positiva, acho que elogiar a pessoa na frente de todo mundo, chamar, dar parabéns e dar uma vez por mês. Eu acho que a continuidade, porque eu já falei isso antes, se eu só chamar para falar o que a pessoa precisa melhorar, sempre vai ser estressante. Então, é um processo, né? Exatamente. E aqui na Metadados, a gente acredita que a tecnologia pode auxiliar nesse processo. Um exemplo disso é o Vibe, a ferramenta que serve aí como um copiloto do líder. Olha só. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio. Mas nós temos a solução para ajudar os líderes a ir da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes. É a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica
por meio da apresentação em 12 Box. Integrada ao Portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e visualizem documentos por meio de workflows personalizáveis, garantindo autonomia e agilidade. E conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. A gente vai deixar também o link aqui na descrição do vídeo, combinado? Bom, e agora a gente parte para uma etapa aqui do nosso episódio que os nossos ouvintes gostam bastante, que é as dicas, que são as dicas, né? Então, eu vou pedir para vocês compartilharem aqui dica de, pode ser livro, um filme, série, algum conteúdo, uma vivência de vocês que venha a contribuir aí com o assunto do nosso bate-papo hoje. Posso começar? Pode, claro. Agora tu falou vivência, eu posso dizer que assim, pratique atividades físicas. Isso tem pesquisas que comprovam que praticar atividades físicas trazem melhor desempenho no trabalho. Tem uma pesquisa, eu não sei de que faculdade agora, mas é da Inglaterra, que os CEOs que fazem atividades, né, de alto rendimento e esporte, as empresas que eles lideram valem 5% a mais no mercado. Que interessante. Um dado bem interessante. É muito, muito importante. Como eu gosto muito de ler, eu escuto muito podcast, vejo videocasts, eu trouxe, porque às vezes as pessoas falam e eu não consigo anotar. Então, eu trouxe 2 livros, um relacionado mais a esporte, que é Nascido para Correr. É uma história de uma tribo, não me recordo agora o país, mas é na América Central, que eles correm de pé descalços. E o desempenho que eles têm disso é muito interessante, assim, fala da corrida, fala dessa mentalidade deles, dá para relacionar com a cultura organizacional, é muito interessante. E o livro Empatia Assertiva, que é maravilhoso. Eu estudo ele, como vocês, né, todo riscado, que ele fala muito de feedback, do papel do líder, dessa virada de o líder entender que no dia a dia, na correria, na operacionalização, o trabalho dele é a gestão de pessoas. Então, são as minhas 3 dicas, então. Ótimo, eu também adoro ler, já vou anotar. Esporte, assim, para mim, nunca foi um interesse. Eu pratico academia, tá? Eu sigo o protocolo, tá? Eu só não entendo muito de esporte mesmo, assim, nunca gostei. Eu lembro que no colégio eu era, sabe aquela pessoa que é sempre deixada por último para ser escolhida? A última escolhida. Sempre a última escolhida, porque eu não me empenhava, mas daí a gente vai crescendo e vai percebendo realmente a importância de manter o corpo em movimento, né? O quanto isso impulsiona a nossa mente também. Sabe, uma observação, o meu maior desafio profissional aconteceu no meu ciclo de maratona que eu fiz ano passado, em abril. E se eu não estivesse num ciclo de maratona que, gente, eu tinha que correr 30 quilômetros todo final de semana, eu acho que eu não teria dado conta. Então, eu estou dando meu relato pessoal sobre isso, mas pesquisas comprovam isso. Então, para mim, que bom que eu estava nessa loucura naquele momento. Para mim, foi para gerenciar o estresse, para resiliência, foi bem importante. E no esporte a gente se conhece muito, né? A gente conhece nossos limites, a gente conhece até onde a gente pode ir, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Então, eu acho muito bacana que as pessoas estejam nesse meio do esporte. As minhas dicas também tem um filme que eu acho muito interessante, que é o Arremessando Alto, que é do jogador da NBA, que é estrangeiro e acaba se tornando uma lenda do esporte. Então, mostra todas as dificuldades que ele teve desde o início da carreira até ele tentar chegar no... Eu não me lembro qual que era a equipe que eles estavam, porque de basquete também eu não entendo muito, mas o filme é muito bacana, até ele chegar no alto rendimento, né? Então mostra todos os passos que ele passou. E um cara que eu gosto muito de ouvir, e tem até o livro dele, que é Transformando o Suor em Ouro, que é do Bernardinho, que é muito bacana também, que ele fala muito dessa alta performance, de sempre se cobrar, de nunca perder o princípio de iniciante, né?
Então, mesmo estando com resultado, sendo um cara que todo mundo almeja, nunca perder esse espírito de iniciante, sempre querer buscar o melhor, sempre chegar cedo, sair tarde, porque só assim que a gente chega à evolução, né? Então é um cara que eu gosto muito de acompanhar e ouvir e ler o livro dele também, que é muito bacana. Legal, perfeito. Então, Marcelo, Luciana, Morgana, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E a você que nos acompanhou, muito obrigada também. E a gente quer saber de você também qual foi o feedback mais transformador que você já recebeu. Deixa aí nos comentários, aproveita e compartilha aí com a gente a sua sugestão, o que você gostaria de ouvir, de acompanhar aqui como conteúdo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e a gente se vê numa próxima. Até mais!